A falsidade ideológica só ocorre quando eu declaro algo falso? Olha a pergunta. A falsidade ideológica só ocorre quando eu insiro no documento uma declaração falsa? Ela só ocorre quando a declaração for falsa? Não. Observe o que eu tenho no texto. Vamos lá. Observe o que há ali no verbo inserir e fazer inserir. Inserir o quê? Declaração falsa. Fazer inserir o quê? Declaração falsa. Até aí tudo bem. Ou inserir declaração diversa da que deveria constar. Ou fazer inserir declaração diversa da que deveria constar. Ainda que essa declaração seja verdadeira. Se não é a verdadeira que deve constar ali, não era para ser lançada. Tá bom? Não era para ser lançada. Aí você deve estar perguntando, nossa, professor, que loucura, não? Pode explicar melhor isso? Posso? Lógico que eu posso. Então vamos lá. Vamos a um exemplo bastante esdrúxulo. Eu vou ao cartório de notas, tabelionato, peço ao tabelião que abra a declaração de vontades. Escritura pública. Eu quero fazer uma declaração de vontade e eu quero que ele abra a escritura pública. Compareça até o cartório e fala para ele, ó, você vai lançar aí a minha manifestação de vontade e ele tem dever de lançar aquilo que eu vou falar para ele. Verdadeiro ou não, o que ele tem que constar é aquilo lá. Então, ele abre a escritura pública e eu declaro a ele. Eu, Júlio Marchetti, declaro para os devidos fins que sou pai do Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Ponto. E assino o documento. Ele sabe que essa declaração não é verdadeira. Ele sabe disso. E ele poderia ter constado ali a seguinte declaração, sabendo que isso não é verdade, ele poderia ter lançado: eu, Júlio, declaro para os devidos fins que não sou o pai do Edson Arantes do Nascimento. Ele poderia constar isso? Não. Ele tem que constar aquilo que eu disse. Então, ele comete o crime, apesar de ter declarado a verdade, ele declarou que eu havia dito para ele que eu não sou o pai do Pelé, quando, na verdade, eu afirmei que era. Ele lançou a verdade no documento, mas ele cometeu o crime. Por quê? Porque é uma declaração diversa daquela que deveria constar. Então, comete o crime de falsidade ideológica. É óbvio que aqui o exemplo é um exemplo esdrúxulo, é um exemplo horroroso, mas ele nos traz bastante ilustração para a gente guardar essa informação. Então, ele comete o crime por quê? Porque ele inseriu em documento declaração diversa daquela que deveria constar. Perfeito? Ele não lançou ali uma declaração falsa, mas ela é diferente da declaração que deveria constar. Um outro exemplo é no caso da testemunha. A testemunha será ouvida perante o delegado de polícia ou perante o juízo. O escrevente está ali do lado e cabe ao escrevente lançar no papel ou no computador aquilo que a testemunha declara. Ele sabe que a testemunha está declarando algo que não é verdade. E ele lança no papel declaração diversa daquela que a testemunha está falando. Ele comete crime? Sim. Porque inseriu no documento público declaração diversa daquela que deveria constar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falsidade ideológica não exige, para que ela ocorra, que a declaração seja falsa. Eu posso cometer falsidade ideológica apresentando uma declaração verdadeira, desde que ela seja diversa daquela declaração que deveria constar. Tá bom? Muito cuidado com isso. Porque às vezes se pergunta, a falsidade ideológica só existirá se houver a declaração falsa. Errado. Eu posso ter a falsidade ideológica sem que tenhamos no contexto uma declaração falsa, bastando que a declaração lançada seja diversa daquela que deveria ser anotada no documento.
Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe também.